Pessoal, olha só um detalhe aqui, ó. Esse assert true, tá vendo? Ele só vai dar certo se você importar ele estaticamente falando, tá vendo? Então, existe uma forma da gente importar estaticamente falando. A gente coloca já diretamente o nome da classe, tá vendo? Assert, ponto, assert true. Ele importou, então quer dizer que com essa importação estática, que foi automática, eu fui digitando, autocompletando. Se ele não autocompletou no seu, você põe aqui manualmente esse import, estática, org, jund, e aí você vai ficar bonitinho assim, ó, igual o meu aqui, ó, assert true, direto, sem você precisar colocar o nome da classe, ponto, nome do método. É o conceito de importação estática, ok? É assim que funciona. É igualzinho tá aqui, ó. Ó, pessoal, eu vou dar. Olha só, eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Na hora de inserir o ID, por exemplo, aqui, ó, vocês vão precisar para excluir, tá? Set-id, o ID é um long. Então o literal long, você não pode pôr assim, ó, porque isso é um inteiro. Ele vai ficar dizendo para você, ó. Vai ficar dizendo para você, ó, o método set-id espera um long e não é aplicado para um argumento inteiro. A mensagem está dizendo, você não consegue. Então, para dizer que ele é longo, você vem aqui e põe um L na frente. Põe um L maiúsculo, porque se você pôr um L minúsculo, olha o que vai acontecer. Vai ficar meio, né? Funciona também, tá? Mas às vezes você pode confundir o 1 com o L. Parece que o L minúsculo é um 1 grande, né? Aqui um 1 pequeno e um 1 grande, assim. Mas põe um L assim, ó. E fica, fica mais tranquilo, né? Olha só. Tá vendo? Agora dá certo. Mas assim, não precisa aqui nessa classe daqui não, tá? É lá na teste de exclusão. Na exclusão de vocês vão precisar criar um objeto usuário, setar um ID e passar para excluir, tá? Olha só, vamos fazer aqui as classes de teste. Então, corrigindo o exercício, né? Vamos lá. Para criar a exclusão, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Vamos criar aqui a anotação teste, né? Então fica public void teste excluir. Tá? E tem uma coisa interessante aqui na exclusão que nós temos que fazer, que é o seguinte: temos que entender um conceito interessante do Entity Manager agora, tá? Então deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Olha só. Então no Entity Manager é assim que funciona. Nós temos aqui, deixa eu primeiro apagar esse quadradinho aqui, ficar limpo. Olha só, apagar para a lousa ficar limpinha. O Entity Manager está aqui, certo? Então, o Entity Manager, ele tem o seu contexto. O que é o contexto do Entity Manager? Tá? Entende-se o contexto do Entity Manager, todos aqueles objetos que o Entity Manager está em posse, que ele está gerenciando, que ele conhece. Então, por exemplo, nós temos aqui, quando você vem aqui e dá um comando, por exemplo, assim, ó, o seguinte comando, ó, usuário usu recebe new usuário. Aí eu pergunto para vocês, quem que construiu esse objeto? Foi você ou foi o Entity Manager? Eu. Você construiu o objeto. O Entity Manager conhece essa instância de usuário? Ele não conhece. Não está sob o controle dele essa instância. Você criou a instância, ela está no estado new. O que é o estado new? Ele acabou de ser criado por você, né, por algum método, por uma classe de teste, ou por uma outra classe, mas esse objeto não foi construído, esse objeto usuário está aqui, ele não foi construído pelo Entity Manager. Vamos chamar esse cara aqui de Entity Manager. Esse aqui é o nosso EM. Está aqui, o nosso EM. Tá ali, ele está lá. Então o nosso EM, o nosso Entity Manager, não conhece essa instância. A partir do momento que eu falo assim, ó, em.merge, olha só, quando eu faço isso aqui, ó, merge usu, o que aconteceu nesse momento? Esse objeto usuário, vou simbolizar aqui só para didaticamente você entender. Esse objeto usuário passou a ser gerenciado pelo Entity Manager. Opa, então ele saiu do estado de new e passou pelo estado de gerenciado, de managed. Ou seja, ele passou a ser... Agora o Entity Manager conhece ele. Ele entrou dentro do contexto do Entity Manager. Entrou sob o poder do Entity Manager. Agora o Entity Manager conhece ele. O nosso framework realmente conhece aquela instância. Ele está gerenciando ela. O que aconteceu ali? Nós pegamos e criamos um objeto usuário
certo? Fizemos isso aqui com ele, usu.setID, colocamos um ID válido que existe no banco e falamos assim, ó, Entity Manager, exclua. Vemos aqui, ó, remove para mim esse usuário. O que o nosso Entity Manager falou para nós? Ele falou, ó, esse objeto está detached. Ele falou, eu não conheço esse objeto. Então o objeto detached é um objeto que ele está para o lado de fora do contexto. Ele não está dentro do gerenciamento. Ele está para o lado de fora. Ele está detached. Quando ele está dentro, ele está attached. Entendeu? Então buscar por E fora. Exatamente. Então qual que é uma solução? Exatamente o que o Alonso falou aqui. Então a solução é o quê? Uma forma de colocar ele dentro do contexto do Entity Manager, o Entity Manager passar a conhecer aquele objeto que ele vai remover, é o que? É buscar por ID. Por exemplo, então ao invés de nós instanciarmos ele e colocarmos um ID nele, o que a gente faz? A gente faz assim, ó, por exemplo, ó, Entity Manager ponto, vamos pedir para o nosso, seria assim, Entity Manager ponto find, né, eu passaria aqui a classe, usuário.class, e aqui eu passaria o número 1 aqui. Pronto, isso aqui resolveria meu problema. Eu primeiro falaria assim, ó, Entity Manager, busque para mim. Agora, Entity Manager, remove para mim. Resolveria o problema. Então, nós vamos fazer isso aqui de fato. Só que quem faz isso aqui pra gente é o nosso DAO, que ficou encapsulado isso aqui. Esse comando vai acontecer, mas não assim, não vamos fazer assim na nossa classe de teste. Porque na nossa classe de teste, nós não vamos trabalhar diretamente com o Entity Manager. A nossa classe de teste não conhece o Entity Manager. Quem nós estamos testando? O DAO, o usuário DAO. Então, nossa classe de teste tem a instância do DAO que vai fazer isso aqui. Esse em.find. Ou seja, então quer dizer que se eu fizer isso aqui, ó, usuário DAO, né? Ponto. Buscar por ID e passar para ele o 1L aqui. Esse cara aqui, por trás dos panos, vai fazer aquele Entity Manager.find. Entende? E aí ele vai trazer para nós um objeto usuário. E aqui nós não vamos falar assim, Entity Manager.remove, porque nós temos um cara que faz isso para nós. Quem que é? Excluir. O nosso excluir do objeto DAO. Então vai fazer, ó, usuário DAO, né? Ponto excluir. E aí eu passo quem eu quero excluir, o meu usuário aqui. Pronto. Então com isso, olha só, com isso, esse busca por ID por baixo dos panos, ele faz o comando que está por trás dele, é isso aqui. Vou pôr, tem comentário. É isso aqui, né? Entity Manager.find, onde ele passa aqui a classe .class, né? Vírgula, o ID a ser excluído. Ele faz isso. Olha lá, eu pus em comentário. E esse daqui por baixo dos panos, ou seja, de forma encapsulada, vai fazer o Entity Manager.remove, né, o nosso usu. Ele vai fazer isso aqui. Eu pus em comentário aqui assim, ó, vai ficar. É o que cada um vai fazer. Então o nosso usuário DAO está encapsulando o nosso Entity Manager, já não estamos vendo. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Então no momento que a gente chamar o remove, o que vai acontecer? Nós já vamos ter feito um find. Se a gente fez um find, então quer dizer que esse objeto, no momento que eu tenho essa instância na minha mão, quando eu mando ele fazer um buscar, fazer um find, então quer dizer que esse meu usu, ele está sobre a gerência do meu Entity Manager. O meu Entity Manager conhece ele, está sob o poder dele, porque foi ele quem construiu, foi ele que foi buscar o banco e ele que criou a instância para nós. Está dentro do contexto dele. Tá? Então a gente faz assim o nosso método de teste, olha só. Exatamente aquilo. Então a gente vem aqui, cria o nosso, né, usuário DAO. E aqui o usuário DAO, vamos criar o nosso usuário que nós queremos para testar, né? A ordem aqui não importa, só importa a ordem na hora de executar o método. Aí eu falo do meu usuário DAO, ponto, buscar por ID. E aqui nós vamos mandar usuário DAO ponto excluir. E aqui eu mando excluir o meu usuário. Tá? Então só corrigindo aqui, a ordem sim importa nesse caso, tá? Só corrigindo o que eu falei aqui, porque primeiro tem que ter instância do DAO, para depois eu buscar pelo ID.
Depois eu buscar pelo ID e depois eu mando excluir. Só não importaria a ordem se a gente estivesse trabalhando assim, ó, sem o DAO. Tipo assim, new usuário, né? A gente fez assim, new usuário, aqui, usu.set id. Aí não importaria a ordem, qual que você estaria criando primeiro, se era o usuário ou o usuário DAO aqui. Não importaria, você poderia estar criando o usuário, por exemplo, aqui fora, e depois o usuário DAO e depois chamando ele. Ou vice-versa. Você primeiro poderia criar o DAO, criaria o usuário e depois vincularia ele. Tanto faz. Só que desse jeito aqui, vamos testar primeiro, vamos ver o que vai acontecer. Ó, pus em comentário, vamos testar isso aqui. Vou rodar. Aqui também você pode rodar, olha só. Rodou, ó, já roda com o JUnit, ó. Tá? Então ele vai dar um problema, ó. Você está removendo uma instância detached. Uma instância detached é aquela instância que está fora do conhecimento do nosso Entity Manager. Então, nesse caso, não vai funcionar. Aí qual que é a solução mesmo? Aí a solução é aquele que a gente começou a digitar. Então, só para conhecer o primeiro erro, né? Usuário, ponto, buscar por ID 1L aqui. E manda excluir. Vamos ver o que vai acontecer? Só clicar aqui. Deu outro erro. Aí ele fala, para criar o delete com uma null entity. Então ele está dizendo que está nulo. Como que eu vou deletar um cara que está nulo? Ah, por que será que está nulo? Vamos ver se tem esse cara com ID1 lá no meu banco. Deixa eu ver se existe lá. Ah, não, nem tem, ó. É 2. Na verdade, acho que quando eu construí eu tinha alterado a minha sequence lá, deu um... Vamos tentar remover ele. Vamos tentar colocar aqui o 3 ou o 2. Vamos tentar remover o 2. Né? Tem que se atentar às mensagens. Está dizendo, ó, não pode deletar, né? O evento delete não pode com null entity. Null entity quer dizer o quê? Eu mandei buscar e não trouxe nada. Trouxe nulo. Não tem, traz nulo. Entende? Então eu não posso deletar alguém nulo. Agora vamos tentar de novo. Clica aqui novamente. Mas para testar, não seria melhor você criar um usuário falso, tipo, sei lá, qualquer um, depois deletar ele antes de salvar? Não pode criar. Eu fiz assim, não deu certo. Como que é? A ideia? Criar um usuário qualquer, tipo, vou criar um usuário, vou setar ele nome, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí mando salvar ele, depois mando deletar ele, pra não ter que usar um que tá no banco. Ah, tá. É que assim, na verdade, nós vamos usar um recurso chamado rollback tempo teste. Ele vai simular uma remoção, ele vai tentar remover, ele vai remover de fato, e depois ele vai desfazer a remoção. Aí você não perde, tá no banco. Então, para essa técnica, é melhor usar um recurso de rollback do próprio teste. No próprio teste você diz, ó, testa, mas dá o rollback, não, faz de mentirinha, entendeu? Verifica se está certo, mas deixa o registro lá, não mexe nele não, entendeu? Isso é interessante. Então essa que é a solução para esse caso aí. Tá? Então, beleza. Então aqui nós temos o nosso método de exclusão, ok? Aí o próximo método é o método buscar por ID, certo? Que nós já acabamos de buscar aqui, ó, já funcionou. Ele buscou por ID, então já está redondo. Então acabou que esse método teste já acabou testando também o busca por ID. Né? Mas a gente poderia criar um método só para ele, teste, busca por ID. Como que seria daí? Como que seria? Seria assim, né? Public, void, teste, buscar por ID. É o nome do método de teste. Aí eu venho aqui de novo, instancio o meu DAO. Vou até colocar a anotação teste aqui. E faço assim, ó. Usuário DAO, ponto, buscar por ID. Aí eu coloco lá o ID que eu quero buscar. No caso aqui eu vou pôr aqui, ó, 3. Ali. Eu pergunto para vocês, o que o meu método buscar por ID me retorna? Uma lista de objeto ou uma instância de objeto? Uma instância de objeto do tipo usuário. Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso criar uma variável local para receber esse meu um usuário, entendeu? Aí eu faço o seguinte, bom, eu vou colocar aqui o assert true. Quando esse meu usu, vamos fazer assim, assert not null. Assert not null. No caso aqui tá, vamos pôr assert, pode ser assert true mesmo, ou poderia ser assert not null. Vamos colocar assert not null. Assert true, perdão. Quando o meu usu for diferente de nulo. Olha lá. Ele trouxe o usuário
lá do banco de dados, então eu vou dizer que está certo quando esse usuário que foi retornado é diferente de nulo. Vou cancelar aqui, ó, vou pôr em comentário aqui o meu teste. Tá? Existe uma outra anotação onde você ignora, tá? Ignore, ele já ignora. Você poderia até deixar assim, ó, teste, e você colocaria, ó, ignore. Então quer dizer que ele ia ignorar. Ah, mas eu acho, não sei, coisa particular, eu gosto mais de pôr um comentário aqui, parece que é mais simples do que você escrever outra coisa. É mais rápido escrever barra do que jogar arroba aí, contra espaço, enter, poder completar. É, e tem um jeito de você fazer isso automático dentro aqui, né? Tem. Não, o comentário, Ctrl Shift C. Assim, ó, tchum. Ó, Ctrl Shift C, ó. Entendeu? Rapidão, né? Então, cada um escolhe aí o jeito que quiser. Então quer dizer que se ele encontrar esse carinha aqui, vai dizer que é certo, né? Roda aqui, ó. Salva. Nosso teste funcionou, ó. Quer dizer que ele encontrou aquele cara no banco e deu tudo certo. Então, esses dois métodos eram o desafio da aula de hoje: criar o teste excluir e o teste buscar por ID, certo? Esse é o nosso desafio. Vamos continuando aqui. Pessoal, estão gostando? Estão aprendendo? Estão entendendo certinho? Tá difícil não? Falei para vocês, esse curso é o mais fácil de todos. Por quê? Porque tá tudo pronto. A sua função é só ligar as coisas. Entendeu? A coisa acontece, a coisa flui. Então nós já aprendemos até como funciona o JUnit, assim, a parte básica dele. Já entendemos como funciona o Hibernate, já entendemos como funciona o JUnit. É claro que, né, a gente vai fazer mais coisas. Vamos mexer bastante ainda. E já estamos indo para o Spring agora. Vamos começar a ligar as coisas, vamos entender o que cada coisa faz. Tá? Então, para colocar o Spring, que aí eu vou fazer assim, a didática que eu vou usar para explicar, eu não vou, tipo assim, por exemplo, abrir aqui um texto e começar a ler sobre o Spring para vocês agora. E nem vou tentar dar o conceito agora dele. Eu vou colocar o framework agora, só por uma questão de didática, eu acredito que a compreensão vai ser bem maior. Eu vou colocar o framework e vou começar a mostrar aonde que ele está entrando dentro do código. O que ele vai fazer, o que ele está otimizando, o que ele está mudando dentro do nosso código. Tá? E aí nós vamos entender. E aí eu vou explicando os conceitos dele. O conceito de inversão de controle, injeção de dependência, controle de transação, controle de segurança, que a gente vai estar colocando aí. Tá ok? Então vamos lá. Bom, para inserir o Spring no nosso projeto, nós vamos fazer bem simples. Nós vamos abrir o nosso POM, adicionando o Spring. Aqui tem um conceito. Não vou falar sobre o conceito agora, certo? Já vou colocar o Spring de cara. Então, nós vamos pegar essa injeção de dependência aqui, ó. Perdão, essas dependências do Spring. Essas dependências, tá? Inclusive aqui tá... Que versão que é? Não, pode ser a 3.2.4. Inclusive aqui tá o Spring Version e aqui não tá. Eu vou colocar aqui, tá um pouco incompleto aqui, mas tá tranquilo. Abre o nosso pão nosso aqui de cada dia, coloca aqui no Spring. Spring Version não tem nada definido, então vamos colocar isso aqui, ó, a mesma versão do 3.2. A gente faz assim, ó, coloca assim, ó. Você precisa do core e do context. A gente põe assim, spring.version, que daí vai ficar igual lá em cima. Lá em cima a gente vai pôr uma variável, lembra? Da variável que define, uma propriedade, na verdade, vai ficar assim. É só colocar o do material aqui dentro e salvar. E só que você salva, ele vai dar uns pau porque não tem a versão. Então eu vou colocar aqui logo a versão, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em cima você põe assim, spring.version. Coloca aqui assim, ó, 3.2.4.release, tá vendo? / Spring Version. Já faz isso aqui, ó. Por quê? Porque ele vai precisar dessa chave aqui embaixo, ó. Spring Version, tá vendo? Ele vai precisar dela. Isso. Salva. Ok? Aí quando você salva, agora começou a fazer alguma coisa. Que ele der aquela compilada, aquele build, quer dizer que ele trouxe. E aí... Uma versão lá, como é que você colocou? A versão é o seguinte, eu criei assim, ó. Spring.version, pus 3.2.4.release. Tá? Eu nem testei ainda com essa versão do 4.2.6 aqui, do Hibernate. Vamos descobrir o que vai acontecer. E você coloca para usar e lá embaixo coloca cifrão e o quê? Mesmo esquema, né? Cifrão, abre chaves, põe o nome da propriedade que você definiu. Spring.version. 3.2.1, né?
3.2.4. Isso. Release. Ponto release, exato. Olha só, eu vi em algumas máquinas que o Maven não estava funcionando. Você colocava ali o POM, né, com o Spring, e ele não estava baixando aqui na dependência. Ele não estava baixando aqui, tá? Então, como que a gente resolveu? A gente instalou o Maven em algumas máquinas. Ele fez todo o processo novamente de instalação, clicando com direito no projeto, Maven, Run as Maven install. Então, o que ele fez? Ele construiu novamente toda a sua estrutura do Maven. Deu um install, aí depois nós fizemos, clicamos aqui, Maven, certo? Update Project. Então, essas duas ações resolveu o problema daquele que colocava que não estava, inserir, não estava acontecendo e tentou dar um clean, tentou dar um Maven clean, não deu certo. Tentou dar um Maven update para ele poder atualizar, não deu certo. Então a solução foi, né, de fato, fazer o install primeiro do Maven, tá? Depois vim aqui no Maven, update, e aí sim resolveu, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós colocamos o Spring. Então quer dizer que agora nós temos aqui, ó, o Spring, certo? As bibliotecas do Spring, tá? Então o que nós vamos fazer? Por onde nós vamos começar? Vamos seguir aqui o nosso tutorialzinho. Primeira coisa, o Spring ele vai fazer para nós uma coisa interessante. Olha só, então ele tem um arquivinho de configuração dele. Esse arquivinho de configuração dele se chama Application Content. Nós podemos, né, dar outros nomes, criar. Ele tem que ter essa estrutura, tá? Onde ele começa com beans, né, e vai até o /beans. O que ele vai fazer, o Spring? Ele vai trabalhar com um padrão onde ele vai construir para nós os objetos. Por exemplo, hoje, se nós queremos instanciar os nossos objetos, os nossos componentes, nós queremos, por exemplo, o que é um componente para nós? Por exemplo, o usuário DAO é um componente. A classe usuário é uma entidade. A gente não vai trabalhar nesse sentido. Nós vamos usar o Spring para que ele possa gerenciar para nós o processo de instanciação. Preste bem atenção, pessoal. O que eu estou falando para vocês, os detalhes aqui do Spring agora. Então, por exemplo, você fala, bom, em algum lugar no meu sistema eu vou precisar do DAO. Hoje a gente precisa do DAO para instanciar ele, temos que instanciar e chamar os métodos, né? Salvar, buscar por ID, buscar todos, excluir, beleza. Só que agora nós vamos terceirizar esse serviço. Esse conceito de terceirizar o serviço, passar para que outro faça para nós, a gente chama de inversão de controle. Então hoje nós controlamos. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte seguinte situação. Eu vou desenhar aqui uma situação. Por exemplo, a gente tem uma camada do sistema, que é a próxima camada, que precisa utilizar o DAO. Então, o que a gente faz? Vamos colocar aqui uma camada, por exemplo, de serviço, que vai ser a próxima camada que nós vamos fazer. Ele precisa do DAO. Então a gente vai lá e coloca new usuário DAO. Pronto. Toda vez que eu precisar de um DAO, eu vou lá dar um new usuário DAO. Agora, um outro serviço do meu sistema, uma outra tela, uma outra funcionalidade, também precisa de um DAO. Então eu vou lá e dou outro new DAO. E uma outra parte do meu sistema também precisa do DAO. Aí vai lá e dá outro new DAO. Então eu já tenho na memória 3 DAO. Usuário DAO, new usuário DAO, new usuário DAO e new usuário DAO. Já tem 3. Ou seja, de áreas diferentes, né, de partes diferentes do meu sistema, foi necessário instanciar esse DAO. Então, beleza. Olha só, se a gente não toma cuidado, nós temos 1 milhão de instâncias de DAO aí na memória desnecessária. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui. Eu tenho um serviço qualquer, um outro objeto aqui. Vamos chamar isso de objeto aqui de... vamos colocar aqui um objeto qualquer. Um objeto X. Não vou especificar ainda. Esse objeto, ele precisa do usuário DAO. Então, ele precisa de um usuário DAO para trabalhar. Para ele fazer o que tem que fazer. Ele precisa. Imagina uma tela. Você tem uma tela lá, você tem um botãozinho salvar, que passa para esse objeto X aqui, e ele tem que passar para o seu DAO. Aí, você tem um outro objeto, por exemplo, um objeto Y, que eu vou até duplicar aqui ele, que também precisa do DAO. Só que agora, dentro desse objeto Y,
a gente pega e fala, eu quero um DAO. Então ele cria outro DAO. E assim nós vamos construindo um monte de DAO. Um monte de DAO. É desnecessário. Sendo que esse mesmo objeto usuário DAO servia para atender os dois, por exemplo. Então seria necessário nesse caso a gente fazer um controle de instância. Um controle de instância. Seria necessário a gente utilizar, por exemplo, um padrão chamado factory. O que o padrão factory faz? A gente fala assim, bom, eu não quero deixar o meu objeto X criar o meu DAO. Eu não quero deixar o meu objeto Y criar o DAO. Eu quero fazer o seguinte, eu quero passar essa função para um cara aqui no meio. Vou criar um cara aqui no meio. Vou chamar ele de fábrica de DAO, por exemplo. Fábrica de DAO. Aí toda vez que o meu objeto X quiser um DAO, ele pede para essa fábrica de DAO, ele vai lá e cria o DAO para atender aquele objeto. Aí esse outro objeto X também precisa do mesmo DAO. Então ele pede para essa fábrica e ele vai lá e fala, opa, já tem um construído, por que eu vou construir outro? Então eu vou dar o mesmo objeto. Então esse é um conceito de singleton que nós falamos. É um padrão de projeto chamado singleton, onde só um objeto é criado na memória. Você utiliza o mesmo usuário DAO para atender vários outros objetos. Singleton. Ele é único. Singleton quer dizer que ele é single, né? Que ele é único. Tá? Então alguém teria que controlar isso pra gente. Nós temos que ter um mecanismo, uma factory para controlar isso aqui pra gente. O Spring, ele ajuda a gente a cumprir com esse papel de factory aqui, ó. Então nós podemos dizer o seguinte, Spring, ao invés de eu falar assim, meu objeto X dá um new no DAO, eu falo assim, ó, meu objeto X fala assim, ó, Spring, me dá um DAO. O Spring é esse retângulo aqui, ó. Spring, eu quero um DAO. O Spring vai lá te dar um DAO. Você pode configurar o Spring para deixar ele instanciar várias referências, ou você pode configurar no Spring, dizer, não, Spring, toda vez que alguém pedir esse DAO, utiliza ele no padrão singleton. O Spring vai sempre dar só um objeto para ele. Então, ou seja, ao invés de nós controlarmos isso aqui, nós já colocamos o Spring para controlar essa instanciação de objetos, essa construção de objetos. Então, para isso, nós temos que dizer para o Spring quais são os objetos que ele pode construir, que ele pode gerenciar. Entenderam? Então, por exemplo, a gente vem aqui no Spring, aqui no nosso arquivinho de configuração no XML, e faz isso aqui, ó, bin usuário DAO. Quando eu coloco a tag bin e ponho a classe correspondente, eu estou registrando ou estou autorizando, eu estou passando a informação para o meu framework Spring de que este objeto vai ser um componente gerenciado por ele. Perceba que a nossa entidade não está aqui na história. Nós deixamos o controle das entidades para o Hibernate. Agora nós estamos deixando o controle da classe usuário DAO e outras classes para o Spring trabalhar. Mas tudo isso vai estar integrado. Tudo isso vai entender. Então começou a integração dos componentes. Se nós não tivéssemos o Spring, a gente teria muito trabalho para fazer. Conforme nós vamos encontrando a situação, eu vou mostrando onde que o Spring vai entrando em ação. Porque assim nós vamos entendendo o framework. Do que eu pegar e explicar tudo de uma vez o que o Spring faz. Então, por exemplo, agora surgiu uma situação, né, de fábrica de DAO, onde nós teríamos que construir e controlar esses objetos na memória. Opa, um objeto está pedindo um DAO e ele já tem na memória, então eu vou ter que fazer um if. Se já tem um objeto na memória, então eu utilizo o mesmo. Se não, eu crio um novo. Então a gente teria que ficar controlando isso na mão, utilizando o factory, né, o padrão. Mas nesse caso aqui, o Spring mesmo vai fazer isso para a gente. O Spring também faz o seguinte, ele já tem uma forma de instanciar para nós um Entity Manager. Hoje nós criamos o nosso JPA útil para instanciar para a gente um Entity Manager. Tem? A gente fala assim, Spring, você que vai construir para nós o Entity Manager. Ele que vai fazer todo aquele trabalho JPA útil que a gente fez lá, a gente não vai ter mais. O próprio Spring, ele já tem, entre aspas, um JPA útil pronto. Fala assim, Spring, eu quero um Entity Manager. Spring vai lá, claro que eu tenho que configurar, e já te instancia um Entity Manager. Spring, o meu Entity Manager vai estar vinculado com o Hibernate. Spring vai lá, já faz toda a integração e te dá um Entity Manager prontinho, integrado com o Hibernate. A gente não precisa fazer esse monte de coisa. Então o Spring vai integrando os frameworks e vai incorporando essas funcionalidades interessantes do nosso projeto. Tá? Ele vai integrando tudo isso aí. Então, para hoje, nós só vamos fazer isso aqui, ó. Só para hoje. Nós vamos pegar esse arquivinho de XML, tá vendo? E vamos colocar ele do jeitinho que está aqui dentro do arquivo chamado Application Context do Resource. Ela não existe lá, então nós vamos criar ele.
Então lá no Resources, vizinho daquele arquivo de configuração nosso, aqui do lado dele, nós vamos inserir um novo, ó, novo, ou faz assim, ó, clica nele e dá o Ctrl N, né? Ctrl N e faz novo XML, tá vendo? XML, mas que arquivo, ó, XML falha. Um novo XML, Ó, Ctrl N, ó, clicou aqui no Resource, tem que clicar no Resources, que é onde você quer criar um novo arquivo. Onde você quer criar um novo arquivo? Aqui, ó, no Resource. Ctrl N, aí você coloca aqui, ó, XML. Eu quero criar um XML file, tá vendo? Pronto. Aí, Next. Como vai chamar esse arquivo? Application. Tem um detalhe aqui, ó. Ele tem dois P's, tá vendo? Application, o application, o português assim, bem ao pé da letra, ó. Application context, ok? O application context. Beleza? Não precisa pôr ponto .xml, que ele já cria XML, já que a gente colocou, né? Que é para ser XML. Então já criou. Então a gente faz o seguinte, apaga isso aqui tudo e joga um Ctrl V aqui. Aí. Pronto. Tá aqui, bonitinho. Nós registramos um bin, dizendo agora o Spring vai gerenciar para nós. Aí eu vou ensinar, né, a gente, como que eu peço pro Spring, ei Spring, me dá um usuário DAO, entendeu? Como que eu faço isso? Aí nós vamos mostrar na próxima aula, ok?